Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana do canal Sora Me Ajuda e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Alberto Caeiro, o heterônimo do Fernando Pessoa. Nós temos um vídeo aqui no canal que faz um resumão dos heterônimos, dos principais heterônimos e também sobre o próprio Fernando Pessoa. Mas nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o Alberto Caeiro e também vou ler alguns poemas, interpretar com vocês e enxergar as características. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e morreu em 1915. Nasceu em Lisboa, mas viveu quase toda a sua vida no campo. Não teve profissão, nem educação quase alguma, só instrução primária. Morreram-lhe cedo o pai e a mãe e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma tia velha, tia-avó. Morreu tuberculoso. A gente imagina o Caeiro como um homem do campo, o homem essencialmente do campo, diferente do Ricardo Reis. O Ricardo Reis eu imagino como, sabe aquele cara que vai fazer um passeio no campo, mas ele ainda tá de terno e gravata? E o Alberto Caeiro não. O Alberto Caeiro, ele é o homem do campo, né? E ele é o mestre do Ricardo Reis. Então eu separei aqui alguns poemas. Ele fala da inutilidade da metafísica, ele fala que viver é viver, viver é estar mergulhado no real. E ele não discute o que é o real. O real é o real, pronto, e acabou. Talvez quem vê bem não sirva para sentir. E não agrade por estar muito antes das maneiras. É preciso ter modos para todas as coisas. E cada coisa tem o seu modo, e o amor também. Quem tem o modo de ver os campos pelas ervas não deve ter a cegueira que faz fazer sentir. Amei e não fui amado, o que só vi no fim. Porque não se é amado como se nasce, mas como acontece. Ela continua tão bonita de cabelo e boca como dantes, e eu continuo como era dantes, sozinho no campo. Como se tivesse estado de cabeça baixa, penso isso e fico de cabeça alta. E o dourado sol seca as lágrimas pequenas que não posso deixar de ter. Como o campo é grande e o amor pequeno. Olho e esqueço como o mundo enterra e as árvores se despem. Eu não sei falar porque estou a sentir. Estou a escutar a minha voz como se fosse de outra pessoa. E a minha voz fala dela como se é ela que falasse. Tem o cabelo de um louro amarelo de trigo ao sol claro. E a boca, quando fala, diz coisas que não há nas palavras. Sorri e os dentes são limpos como pedras do rio. Olha como ele fala da moça. Apesar dele estar muito ancorado, né, na realidade, e a boca quando fala diz coisas que não há nas palavras. E o tamanho do nosso mundo é o tamanho da nossa linguagem, porque é o tanto que a gente consegue... Olha, até babei. Porque é o tanto que a gente consegue expressar, né? Então, e é um modo como ele fala dela, né? Ela continua tão bonita de cabelo e boca como dantes. E eu continuo como era dantes, sozinho no campo. Qual é a descrição que ele tem dela? Física, bonita para ele, ela é bonita. Ele, para ele mesmo, ele é só um homem do campo. E só, esse só não é desprezar, ele é só aquilo e ponto, e basta. Por mais que eu sofra, a vida é esta. E o amor é pequeno e o campo é grande. Ao contrário do que diria, por exemplo, sei lá, o Camões, né? Ou o próprio Fernando Pessoa. Entre o que vejo de um campo e o que vejo de outro campo, passa um momento uma figura de homem. Os seus passos vão com ele na mesma realidade, mas eu reparo para ele e para eles, e são duas coisas. O homem vai andando com suas ideias, falso e estrangeiro, e os passos vão com o sistema antigo que faz perna andar. Olho de longe sem opinião nenhuma. Que perfeito que é nele o que ele é, o seu corpo. A sua verdadeira realidade que não tem desejos nem esperanças, mas músculos e a maneira certa e impessoal de os usar. Eu vejo às vezes essa âncora no real como uma necessidade de se libertar do sofrimento, do desejo. Por exemplo, né, a gente vê isso muito no budismo.
Até me lembra, né, a música do Renato Russo, né? Tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então, quando eu estou ancorada somente nessa realidade dos músculos e de que és estrangeiro, assim como Ricardo Reis disse num poema lindo, maravilhoso, que tem um vídeo aqui também, ele está ancorado na visão do homem com suas pernas andando pelo mundo e ponto. Olha que bênção, né? Sem metafísica, que coisa boa. Porque a gente é tão cheio de pensamentos e complexo de pensamentos. A gente está fazendo meditação, mindfulness, para tentar ficar no momento presente. O Caeiro é muito isso. Estar no momento presente, enxergar aquilo e ponto, e acabou. Tu, místico, vês uma significação em todas as coisas. Para ti, tudo tem um sentido velado. Há uma coisa oculta em cada coisa que vês. O que vês, vê-lo sempre para veres outra coisa. Para mim, graças a ter olhos só para ver, eu vejo ausência de significação em todas as coisas. Vejo-o e amo-me. Porque ser uma coisa é não significar nada. Ser uma coisa é não ser suscetível de interpretação. Olha só que interessante. A gente está sempre olhando para as coisas do modo simbólico, porque tudo é simbólico, né? E ele diz que a gente, olha só, coitada da gente, né? Que está sempre olhando para uma coisa e vendo outra. A gente sempre quer olhar o por trás da coisa. Uma coisa nunca é o que é, ela é sempre outra coisa além dela. Né? Então, esse sistema de símbolos, aí a gente pode aprofundar na filosofia, né? A gente não interage com o outro, a gente interage com o mundo do outro. Né? Agora não lembro qual é o nome do filósofo que diz disso, que diz sobre isso. Então, a gente interage com o mundo do outro, automaticamente o outro não é só o outro é algo além dele também. Então, apesar desse sistema, olha só que interessante, né? A partir da negação da existência dessa filosofia toda, a gente pensa nessa filosofia para poder entender a negação dela. Quando tornar a vir a primavera, talvez já não me encontre no mundo. Gostava agora de poder julgar que a primavera é gente, para poder supor que ela choraria, vendo que perdera o seu único amigo. Mas a primavera nem sequer é uma coisa, é uma maneira de dizer. Nem mesmo as flores tornam ou as folhas verdes. Há novas flores, novas folhas verdes. Há outros dias suaves. Nada torna, nada se repete, porque tudo é real. A primavera, ele diz que a primavera nem uma coisa ela não é. Ela é um modo de dizer. Então, para que eu vou ficar filosofando? Ai, quando a primavera vier, ela não vem. Ela é um acontecimento. Aí ele também se coloca numa posição de que diferença eu vou fazer? O mundo continua, com ou sem mim. Não sei o que é conhecer-me. Não vejo para dentro. Não acredito que eu exista por detrás de mim. Simples e interessante, né? Não acredito que eu exista por detrás de mim. O que tem de trás de mim? Que subconsciente é esse? Que vivências não acessadas, digamos assim, eu tenho? Eu sou eu. Sabe aquele retrato do homem do campo mesmo? Que parece que atingiu o ponto máximo do real, do simples. E por que o homem do campo, né? O homem livre de todas as coisas que atrapalham essa quase transcendência de ser e só? Pouco me importa. Pouco me importa o quê? Não sei. Pouco me importa. Tem motivo não, gente. Eu li só porque eu gosto. Falaram-me em homens em humanidade, mas eu nunca vi homens, nem vi humanidade. Vi vários homens assombrosamente diferentes entre si, cada um separado do outro por um espaço sem homens. Nunca vi homens, nunca vi humanidade. Vi homens diferentes, ou seja, não há uma unidade, humanidade, não há uma unidade. Vi homens separados de si, diferentes entre si, separado do outro por um espaço, sem homens. Ou seja, eu nunca vi nada disso que vocês me disseram, que a filosofia me disse, que a sociologia me disse, que tudo isso me disse. Eu vi homens separados uns dos outros. E por fim,
Ponham na minha sepultura, aqui jaz sem cruz Alberto Caeiro, que foi buscar os deuses. Se os deuses vivem ou não, isso é convosco. A mim deixei que me recebesse. E aí, no fim, ele se rende, né? Se existe deuses, então tudo bem, me recebam aí, tô indo. Então, o Caeiro, ele é muito interessante, né? Essa simplicidade, esse ponto máximo da simplicidade, tanto é que ele é o mestre do Ricardo Reis, faz com que a gente também se lembre um pouco, né, dessa leveza, porque mergulhar num Fernando Pessoa e num Álvaro de Campos é mergulhar numa filosofia densa, numa coisa, né? E aqui é mais leve, mas ao mesmo tempo há uma provocação para se pensar na filosofia contrária, nessa filosofia pesada. E os poemas são lindos. Então, se esses poemas te tocaram de alguma forma, compartilhe esse vídeo com um colega, deixa o seu like, se inscreve para você não perder nada aqui no canal, ativa o sininho, porque daí aparece a notificação para você quando tiver vídeo novo. Eu quero você aqui sempre comigo. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!